Muito boa noite a todos, a todas. É uma satisfação, uma alegria muito grande a gente poder estudar o Livro dos Espíritos, que é um oferecimento da União Espírita Allan Kardec, aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Essa casa espírita ela fica localizada na Rua Iviema, 5.565, no Jardim Monte Líbano. E o Livro dos Espíritos, que são 1.019 perguntas e respostas, nós já estamos na pergunta de 825. Aliás, 872. E a live é de número 166. Todos são convidados a participar. Para nós é uma alegria muito grande poder aprender e dividir. E aí nós vamos fazer uma prece pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe. Auxilie meu irmão Odilon, porque é ele que vai monitorar para nós, né? Coordenar o estudo. Né? Então nós fechamos os nossos olhos físicos, mas abrimos os nossos olhos da alma, pedindo a Jesus, o nosso mestre, que nos abençoe nesta noite de quinta-feira. Que Deus, que os bons espíritos nos auxiliem, que a gente possa ter aí uma live maravilhosa, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para o aprendizado. Porque quanto mais a gente aprende, principalmente as coisas espirituais, mais a nossa vida se torna leve, fácil de viver. Então, que o Senhor nos abençoe. Abençoe também o João, que chegou aí, o Odilon, que vai coordenar para nós, e o nosso estudo em si. Muita paz. Que assim seja. Seja. Boa noite, João Dalmolin. Boa noite a todos. Seja bem-vindo. E sejamos todos. Sejamos todos. Hoje nós estamos... Então, na semana passada nós não tivemos, né? Dia 19 de março. A última que nós tivemos foi dia 12 de março. E nós estamos concluindo a Lei de Liberdade, que é a pergunta 872, que é a última questão, que é aquela questão dissertativa. Estamos no último quadro, desse capítulo 10. Resumo teórico das motivações das ações humanas. Então, nós estamos aí, ó, Lei da Liberdade. E hoje nós já vamos entrar no capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Aí está a Lei de Liberdade, que é o que nós estamos concluindo. E o último item, né, foi Conhecimento do Futuro, resumo teórico do móvel das ações humanas. E esse foi o quadro que nós paramos nele na semana a última, dia 12, né? Então, e é o último quadro também. É um resumo, né, do que nós vimos, né, nessa lei de liberdade. Aqui é o finalzinho dele, né? Tem 2 parágrafos só. Como é o último, eu acho que eu posso ler, né? O que vocês acham? Fazer a leitura, daí a gente já entra no novo capítulo de hoje. Se sair vencedor dessa luta, então se eleva. Falando do ser humano, né? Se tombar, permanece o que era, nem pior, nem melhor. É uma prova que terá de recomeçar. E isso pode durar um longo tempo assim. Quanto mais ele se depura, mais seus pontos fracos diminuem e menos dá lugar àqueles que procuram incitá-lo ao mal.
Sua força moral cresce na proporção de sua elevação, e os maus espíritos se afastam dele. Todos os espíritos mais ou menos bons, enquanto estão encarnados, constituem a espécie humana. E como a Terra é um dos mundos menos avançados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Eis porque encontramos aqui tanta perversidade. Portanto, façamos todos os esforços para não voltarmos aqui após essa instância e para merecermos ir repousar num mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina absoluto e onde nos lembraremos de nossa passagem por aqui apenas como um exílio temporário. Então esse foi o quadro final, né, desse capítulo, o resumo do móvel, das ações humanas. Então está dizendo aí que sobre a reencarnação, né? Ele finaliza falando sobre a reencarnação. Se a gente passou na prova, ótimo. Se não passou, tem que repetir. Mais ou menos isso. E que o nosso mundo aqui não é um dos melhores, pelo contrário, é um dos mundos que tem muita perversidade. E se o nosso mundo tem muita perversidade, perversos somos também, né? Estamos nele. Né? Todos nós fazemos parte desse grupo. E quando ele fala aí, né, que a gente tem que se esforçar para fazer o melhor de nós para não precisar voltar para cá. Que se a gente avançar, a gente pode ir num outro mundo para repousar. Essa palavra repousar que eu não gosto muito dela, não. Que eu acho que parece que não bate muito com o que a gente ouve falar dos espíritos, né? Repouso, aquele descanso eterno, né, que as religiões traz, não casa muito com os ensinamentos da doutrina espírita, mas talvez o sentido deve ser outro, né, na questão de repousar, mas seria mais de atuar no outro campo, né, mais tranquilo, mais conforto. Acho que é isso. Alguém quer comentar? A gente pode pensar assim, mas a gente não é perverso. Mas né, Dilon? Porque no fundo você tem alguns pensamentos errados. Intolerância. Ser assim um cordeiro bom, que nem Jesus foi. A gente não está nesse nível ainda. O nível de Jesus. Nós temos um bocado de coisinha. Hã? Talvez falta a gente se conhecer um pouco melhor para a gente ter mais consciência do nosso grau de perversidade, né? Ou de perversão. Eu tinha já acho que comentado, até me pareceu que a gente já tivesse lido isso, tinha comentado que a gente não está pensando muito em ir para mundos e para outros mundos repousar. A gente está pensando em estar num mundo feliz, estar na Terra como um mundo feliz, né? Eu até tinha falado, Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a Terra, né? Os mansos, exatamente, herdarão a Terra, porque se a gente se torna melhor, o planeta também se torna. Parece que ele está falando aí de exceções, aqueles que se tornam tão melhores do que todos, que já fica muito peso, muito difícil, desnecessário ficar por aqui, poderia ir para outros mundos melhores. Mas a gente sabe de espíritos que poderiam ir para mundos melhores, mas eles não escolhem isso, eles escolhem ficar aqui. Quando a gente vê a literatura dos romances de André Luiz, a gente vê que os espíritos, eles querem ficar próximo
daquelas pessoas, aqueles outros espíritos, que eles amam, com quem eles são afins, com quem eles têm um vínculo afetivo. Então, mesmo estando mais depurado, mais melhorado, mais merecedor, eu não acho muito provável que muitos espíritos queiram já ir para outros mundos melhores, mais felizes, né? Pode ser que esteja enganado, né? Tomara que esteja, porque isso significa que esses espíritos já podem, já merecem, né? E vão, de fato, estar num grau de felicidade muito maior do que o nosso aqui. E tem a questão do mundo interior, né? Que a gente está sempre conversando sobre isso, né? Eu posso estar bem em qualquer lugar, né? Tudo depende do meu mundo interior, né? O inferno Sim. e o céu está dentro de mim. Uhum. É isso. Vamos para frente? Que atrás aí, Vamos gente. em frente. Vamos nessa então. Aí está o capítulo 11, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. Nós vamos ver nele a justiça e direitos naturais, que é o primeiro item, direito de propriedade, roubo, caridade e amor ao próximo e amor materno e filial. São os itens desse capítulo. Essa palavrinha justiça eu gosto muito de estudar ela, acho muito difícil a gente entender, eu entender a questão da justiça. Então, lá está a primeira questão. Quem que começa? Pode ser eu mesmo, o João. Uhum. Falou que pode, então manda ver. O 873. O sentimento de justiça faz parte da natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Olha só, hein? Tanto faz parte da natureza que vocês se revoltam só de pensar em uma injustiça. O progresso moral, sem dúvida, desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Foi Deus quem o colocou no coração do homem. E por isso é que vocês geralmente encontram mais nos homens simples e primitivos as noções mais exatas de justiça, e não naqueles que têm muito conhecimento. Que coisa, hein? Olha, eu estou com dificuldade para comentar, viu? Se você quiser Então, fazer. esse capítulo 11 aí, né, ele é a última lei, né, moral. Lei de justiça, de amor e de caridade. Uma denominação parece complexa, né? Uma única lei que inclui 3 atributos: o de justiça, o de amor e o de caridade. E esse primeiro ponto, justiça e direitos naturais. Então, tá aí questionando sobre se o sentimento de justiça está na natureza ou ele é uma coisa adquirida. Está dizendo que é uma coisa tão natural, que até os homens mais primitivos são que têm mais puro esse sentimento de justiça. Porque é um sentimento que o próprio Deus colocou no coração humano, então ele é um sentimento inato.
não é nem uma coisa que se adquire, é uma coisa que já nasce com as pessoas. Foi Deus quem o colocou no coração do homem. Então já está na essência humana esse sentimento da justiça, que vai desdobrar agora aí, né, porque, nas outras questões, porque todas as questões aí são sobre justiça, amor e caridade. E como que essas três palavras se complementam, se relacionam, né? No finalzinho aí ele diz que nos homens primitivos as noções mais exatas de justiça, né? Bom, a palavra noções já diz também que não é incompleto, né? Mas é mais próximo nos primitivos do que nos intelectuais, né? Nas pessoas de maiores conhecimento, né? A noção de justiça se revolta. A gente adquire um pouquinho de conhecimento, já se acha, né? Eu acho que eu tenho mais direito à justiça do que o outro. Aí já deixa de ser justiça, inclusive. Mas como você disse, mais à frente nós vamos ter uma definição, acho que mais clara sobre isso aí, né? Vamos para frente, Uhum. então. Vamos em 874. frente. Se a justiça é uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes e que um ache justo aquilo que parece injusto a outro? É que muitas vezes se mistura esse sentimento de justiça com paixões que o alteram, como na maior parte dos outros sentimentos naturais. E então fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Então, o sentimento de justiça está explicando que ele acaba parecendo ser diferente, subjetivo, para cada um uma coisa, por causa da contaminação que nós fazemos desse sentimento, que, como disse, nos mais primitivos, ele parece mais puro, é a contaminação que nós fazemos com as paixões, né? Então, a nossa vaidade, a nossa avareza, a nossa ambição, os sentimentos egoísticos nos levam a distorcer aquilo que é justo, de tal forma que nós muitas vezes achamos que a justiça para nós é uma justiça especial, e aí para os outros é uma outra justiça. Tem aí uma perversão, né? O sentimento de justiça é mais justo para mim do que para os outros. Eu, Bastante complicado. eu mereço mais. É. Eu mereço mais. Já que a Uhum. natureza, a vida, né, me trouxe alguns privilégios, algumas condições melhor, é porque alguma coisa me faz merecer isso, né? Eu acho. E aí eu acabo que deixo a justiça de lado, né? Que era só para mim. Orlando saiu? Orlando Pois saiu. não sei se ele Voltou. perdendo a conexão um pouco. Voltou, Orlando. Caiu Hum. Conexão. a minha ligação aqui. Então eu digo assim, às vezes ele pode até nem merecer, mas a paixão fala mais alto, né? É. Ele tem que estar convicto que ele está certo. A ganância. A ganância é uma paixão, né? Quero para mim.
E o outro é o outro, eu quero para mim. Quero o meu. Isso é minha ideia de justiça, ela se aplica ao meu bem-estar. Daí não é justiça coisa nenhuma. Tudo bem. Está me 875. ouvindo, Dilon? Oi? Dilon, Oi? está me ouvindo? Tô ouvindo, tá, tô te ouvindo. Normal. Certo? Vamos para frente? Vamos lá, 875. Essa é sua, Orlando, Ah, porque essa é maior. Ó, aplicar a essa é justiça minha. já aí, ó. Orlando pega a maior. 875. Como podemos definir a justiça? A justiça ela consiste no respeito aos direitos de cada um. Olha só, isso aqui é uma resposta, né? Aí tem a 875A que diz o seguinte, que faz a seguinte pergunta. E o que é que determina esses direitos? Os direitos são determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Como os homens fizeram leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabelecem direitos que puderam variar com o progresso das luzes. Vejam-se hoje as vossas leis sem serem perfeitas. Vejam-se hoje as vossas leis, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Aqueles direitos obsoletos, que agora parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Então, o direito estabelecido pelo homem nem sempre está conforme a justiça. Além disso, ele não regula mais do que algumas relações sociais. Ao passo que na vida particular há uma série de atos que são exclusivamente competência do Tribunal da Consciência. Teve uma época lá, aqueles que criaram, por exemplo, a pena de morte. Aí é justo, não é? É justo, ele tem que morrer. Ele matou, ele tem que morrer do mesmo jeito, ou de outra forma, mas tem que morrer. Já pela lei divina, a gente sabe que ninguém dá o direito de ninguém matar ninguém, né? Mas a lei está lá que tem que fazer isso aí. Então, é por isso que ele chama atenção aqui na Idade Média, era muito diferente, né? Lá vem a lei de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente. Também. Isso vai mudando de acordo com a evolução. Conforme a gente vai se evoluindo, vai se aperfeiçoando, né? Porque aí entra também a outra questão, a lei divina. E a gente, baseado naquilo que a gente prega, que a gente estuda, a gente vai aprendendo que não pode agir com violência. Tem que ser muito diferente. Eu achei Aí está complicado isso aí, esclarecido. né? Eu achei complicado. Direito, né? O que é justiça? Como que define o que é justiça? Aí consiste no respeito aos direitos de cada um. Mas a gente não sabe o que é o direito de cada um e esse direito muda com o tempo e com a cultura. Edilon, quer comentar um pouco? Oi? Não entendi. Você não estava ouvindo, Orlando? O Dilon estava comentando. Não estou ouvindo. Ah, não, uai.
Você não Eu está estou ouvindo o ouvindo? Odilon direitinho. Só Eu o não meu estou que você ouvindo está ele, ouvindo? não. Eu estou te ouvindo, mas o Orlando disse que não estava te ouvindo. Você estava comentando, né? E ele Ah, perguntando se você quer comentar. uai, por que só eu que não tô sendo ouvido pelo Orlando? O que tá Estou ouvindo acontecendo? o João, mas não estou te ouvindo, Dilon. Uai, estranho, hein? Aí agora fiquei confuso, aí não sei o que está acontecendo, não. Pois é, o teu microfone tá seletivo? Pois é, estranho, né? Está escolhendo, Ai, que escolhendo bom. para quem ele quer falar? Se você está me ouvindo e o Orlando não, é estranho. Aí destacou, né, dois aspectos da justiça. Os direitos conforme a lei humana e conforme a lei natural. Conforme a lei natural, os direitos são perfeitos, são iguais para todos. Mas aí está destacando que a lei humana, ela, ela se modifica, ela vai se evoluindo. E o que numa época é justo, parece justo, na outra já não é. A lei humana ela é feita para regular algumas relações sociais. As relações sociais, nós sabemos, elas determinam como que as pessoas devem se relacionar entre iguais numa sociedade e entre diferentes. Porque todas as sociedades que a gente sabe, principalmente a partir do advento da propriedade privada, todas as sociedades são diferentes. Tem grupos. Tem grupos de proprietários que detêm a posse, o controle de meios de produção, e tem os grupos que não detêm e precisam trabalhar. Então, eles são controlados, assim como é controlada a propriedade, é controlada também, de alguma forma, a liberdade ou o direito desses que são mais dependentes. Então, aí se estabelecem relações que podem parecer justas. E é bom que pareçam justas, né? Para que as pessoas vivam, de certa forma, mais resignadas, mais conformadas com a conjuntura social. Mas daí, em pouco tempo, essas relações podem parecer bem injustas e necessárias de serem alteradas. Então, a lei vai sendo alterada. Mas o direito, como é que o direito ele é determinado, então? Por essas duas leis. Pela lei natural, seria algo muito justo, mas pela lei humana, vai de acordo com as conjunturas de cada época, com os interesses, com a fatia de poder social do grupo a que se faz parte. Eu vejo mais ou menos por aí. É, isso aí. Vamos pro próximo, né? Vamos. 876. Fora o direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada na lei natural? Então, qual é a base da justiça fundada na lei natural? Aquela que eu falei que é mais perfeita, né? O Cristo já vos disse: querer para os outros aquilo que vocês querem para si mesmos. Deus depositou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça pelo desejo de cada um de ver os seus direitos respeitados. Então, essa é a regra da verdadeira justiça, o desejo de ver o meu direito respeitado.
Cada um tem esse desejo. Na dúvida do que deva fazer com relação ao seu semelhante, em qualquer circunstância, que o homem se pergunte o que ele desejaria que lhe fizessem em circunstância similar. Deus não poderia lhe dar um guia mais seguro do que a própria consciência. Então aí, né, esse critério de justiça que Jesus deu, né? Quando que qual é a base para saber que algo é justo? Quando eu desejo para o outro aquilo que eu desejaria que o outro fizesse para mim em igual circunstância. O critério da verdadeira justiça, de fato, é querer para os outros do que se desejaria para si mesmo. E não é esse querer para si o que se desejaria para os outros, o que não é exatamente a mesma coisa. Como não é natural desejar o mal para si, tomando o seu desejo pessoal como norma ou como ponto de partida, estaremos sempre certos de jamais desejar senão o bem para o próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem sempre tem procurado fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo, ou do direito coletivo, né? Então, acho que está retomando aí, com outras palavras, para dizer a mesma coisa, né? Comentário de Kardec, a partir de O Critério. Mas eu tô lembrando aqui, não sei aonde é que está a base exatamente disso, mas a afirmação de que se eu quero saber se é algo que eu desejo para mim é bom, eu poderia perguntar: se todas as pessoas do planeta pudessem ter exatamente essa conduta que eu desejo para mim, isso vai ser bom para todos? Vai ser bom para a sociedade? Vai dar um resultado bom? Se vai dar um resultado bom, sinal que é bom eu fazer. Se não vai dar um resultado bom todos fazerem isso, então certamente não vai ser bom eu fazer, né? Então, se eu saio à noite, vou no bar e aí eu saio com uma garrafinha tomando algum líquido no carro, e dali a pouco eu não estou com vontade de largar essa garrafinha dentro do carro, até porque vai acumulando com outras, e eu resolvo jogar pela janela, na beira da rua, na calçada, no passeio público, no canteiro, jogar essa garrafinha, mas é só uma garrafinha que eu vou jogar ali, né? Qual é o mal que tem nisso? Então, se eu quiser saber se tem mal nisso, eu tenho que me perguntar: qual é o resultado se todas as pessoas do planeta jogarem suas garrafinhas pela janela ali nesses locais? Vai virar um caos de poluição, de vidro quebrado, de lixo, né? É Então, profunda essa colocação. naturalmente, eu vou chegar à conclusão que estou fazendo algo muito prejudicial, jogando uma Verdade. garrafinha, mesmo que seja só uma. É. Eu não estou ouvindo o Odilon, mas que coisa. E agora, ouviu? Não está me Não, ouvindo? É, Pois é, Edilon, estranho estranho mesmo. ele não te ouvir. Tá certo. Então, a base da justiça, lei natural. E é o Cristo que estabeleceu, né, uma definição mais clara sobre a justiça. Fazer o outro aquilo que eu quero que faça
para mim mesmo. Esse exemplo da garrafinha é bem adequado. Tá mudo para mim, Odilon. Tá, né? Foi depois que Ele você tá saiu e comentando aí. voltou que ficou assim? Será que tem algum probleminha na O aplicação? Orlando, pois é, está estranho, né? Porque ele não está recebendo, mas você não está aquela tela que passa aí, né? Essa tela que passa, ela é tua também? Você está em duas telas, né? Tem a Eu, tela que você está passando os slides a slide é eu que passo, é isso. tem a tela que você está passando os slides e tem a tela onde você aparece. Isso. Você Mas tá é uma falando, conexão só, né? É uma tá conexão falando pro só. Odilon ou para mim? É uma, Não, conex- pro Dilão. é uma conexão só. Pois é. É estranho. Quem sabe o Orlando, se ele tentasse sair e entrar de novo, para ver se melhora. Eu vou fazer isso. Isso. Vamos para a próxima pergunta ou mantém essa aqui ainda? Então dá para perguntar se o Orlando quer falar alguma coisa, né? Ah, sim. Sobre essa pergunta. Mas acho que ele está voltando, vamos ver se ele já volta. Já voltou. Pergunta para ele, vê E se ele aí, ouve. Orlando, tá me ouvindo agora? Agora tô. Beleza. Então era alguma coisa que tinha bloqueado aí Provavelmente. no seu aplicativo. Você quer Algum comentar comentário sobre? ainda, Orlando, nessa questão, para nós ir para a próxima? Não, eu acho que é isso mesmo, João. Até você fez uma colocação aí muito boa. Né? Porque se todo mundo fizesse a mesma coisa, dava excesso de coisa. Qual é o problema de jogar a garrafinha na rua? Nenhum, mas se todo mundo jogar, vai virar um lixão. É. Cada um no seu cada um, né? Se eu pego o espaço do outro, É. eu estou deixando de ser justo. 877. Orlando. É eu. Uhum. A necessidade para o homem de viver em sociedade lhe impõe obrigações particulares? A necessidade para o homem de viver em sociedade lhe impõe obrigações particulares? Olha. Sim. É a primeira de todas, é respeitar os direitos do seu semelhante. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça. Cada um usa de represália e essa é a causa da perturbação, da confusão da vossa sociedade. A vida social concede direitos e impõe deveres recíprocos. É verdade, tem que respeitar os direitos de todo mundo, como eu quero que o meu seja respeitado. Eu acho que aí é a primeira necessidade, né? E aí entra aquele negócio, eu não posso querer que o outro seja eu sou eu. A vida em sociedade. A É, vida em sociedade começa na questão da família, né? da família. Aqui em casa, por exemplo, nós somos 5. Né? Se cada um fizer o que quer, pronto, aí fica difícil, né? Cada um tem que respeitar o limite do outro. Isso em qualquer lugar, né? É, nas religiões, né? É, no espaço público, como citou o João Dalmolin, todo local a gente tem que. Você já pensou nas religiões, como é que fica Deus, né, numa situação dessa?
Não, a minha é melhor do que a outra. A minha salva. A sua não salva. Não tem nada de salvação. E por aí vai. E, na verdade, nenhuma das duas salva, né? O que salva mesmo é a nossa mudança interna, né? Cada um salva a si próprio. É. Tudo bem. Comentários mais? Insistiu mais um pouco aí, né, nessa questão do respeito ao direito. A justiça é respeitar o direito. Quando se vive em sociedade, isso implica obrigações individuais. Cada indivíduo tem a obrigação para com o coletivo. Então, o indivíduo tem a obrigação de manter a limpeza que ele quer para ele, a ordem que ele quer para ele, a segurança que ele quer para ele, tudo que ele gosta para si, ele tem a obrigação, que é essa reciprocidade que falou aí, né? A obrigação de fazer isso para a sociedade, para as outras pessoas. E aí está, claro, o critério de por que não devo jogar a garrafinha, né? Devo fazer o que eu gostaria que os outros fizessem, que não colocassem lixo para mim, que não colocassem perigo para mim, vidro quebrado, que não prejudicasse o meio ambiente, que não desse oportunidade para criar mosquito, um tanto de coisa que eu não quero para mim. Como é que, quando é para os outros, eu não penso? Só porque, é uma garrafinha só e agora tô feliz, saí do bar, né? É complicado. Agora, pegando essa questão da garrafinha, tudo certo, né? Se você tem essa ideia, né, de que você precisa respeitar o direito do outro, tudo bem. E se você não tem, como é que resolve isso? O outro vai te É, impor alguns critérios de comportamento e você não vai gostar. resolve pela educação, pela instrução e resolve pela, como é que a gente pode falar? Não seria coação legal, por aquilo que a lei impõe. Se a lei, por exemplo, se entender que as pessoas não querem compreender isso que eu acabei de dizer, mas estiver gerando mosquitos, estiver gerando lixo, estiver gerando problema de pessoas estarem se cortando os cacos de vidro e tal, a lei pode estabelecer, a Câmara Municipal pode criar uma lei de que quem for flagrado jogando a garrafinha tem uma penalidade. E dentro do lar? Dentro do lar é um coletivo que precisa se entender. Ali também tem que ter regras coletivas, né? Se alguém não quiser E aí, obedecer, quando as pessoas não respeitam ali, elas são questionadas, né? Elas são questionadas, poxa, é ruim, olha como é desagradável para os outros, né? Eu fico triste, fico incomodado, eu fico cheio de trabalho quando você faz isso. Você não gosta disso para você. Então vai trabalhando com esses mesmos conceitos. É o que me parece. se aplica tanto ao macro quanto ao micro. Sim, são dois coletivos com os mesmos princípios de funcionamento. 878. A última foi eu ou foi Orlando? Já nem Fui sei eu. mais. Forlando. 878. Podendo o homem se enganar quanto à extensão do seu direito,
o que é que pode lhe fazer conhecer o limite desse direito? Eu Olha, acho que o Dilão acabou de questionar sobre isso dentro da casa. é, O homem se engana sobre a extensão do seu direito. O que é que pode lhe fazer conhecer o limite desse direito? O limite do direito que ele reconhece para seus semelhantes com relação a ele nas mesmas circunstâncias e reciprocamente. Qual foi a última coisa que eu falei quando eu dei o exemplo de dentro de casa, quando eu expondi um pouco a questão do Dilon? Você não ia gostar que fizesse assim para você. reciprocidade. Reciprocidade. Reconhece para os seus semelhantes nas mesmas circunstâncias. Então, ele tem que reconhecer para os outros aquilo que ele acha que tem que ser para ele, né? Ou tem que entender que possa ser feito para ele aquilo que ele faz para os outros, ou causa para os outros como resultado. O limite do direito que ele reconhece para os seus semelhantes com relação a ele mesmo, nas mesmas circunstâncias, é a medida da extensão do seu direito. 878A. Mas se cada um atribuir para si os direitos do seu semelhante, o que será da subordinação aos superiores? Isso não seria a anarquia de todos os poderes? Então, atribuir para si o direito do seu semelhante. Então, se o outro é a que manda, eu também tenho o direito de mandar, né? É isso que está questionando aí, É, meu entender. Isso não viraria uma anarquia, quer dizer, não viraria uma desordem por falta de hierarquia, por falta de poder? Porque hierarquia é uma ordenação do poder. A anarquia é ausência de poder, isso. ou de comando. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Dos homens, né? Deus não fez uns de barro mais puro do que os outros, e todos são iguais perante ele. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Então, os direitos sociais instituídos, né? Direitos civis criados e respaldados em lei. De resto, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter um tipo de deferência para com os que o mereçam por sua virtude e sua sabedoria. É importante acentuar isto para que aqueles que se julgam superiores conheçam seus deveres para merecer essas deferências. A subordinação não ficará comprometida quando a autoridade for deferida, quando a autoridade for deferida à sabedoria. Então, está falando aí da questão do abuso da autoridade também. Que a ordem social precisa, sim, de pessoas que tenham ali responsabilidades, que elas tenham uma certa fatia com isso de poder. Esse poder é responsabilidade, é peso de responsabilidade para que funcione, para que a sociedade funcione bem, para que as pessoas tenham esses direitos individuais respeitados. Agora, a questão de privilégios, acho que é o que está querendo questionar aí, né? Sobre privilégios. A pessoa que tem autoridade, a autoridade deveria ser concedida à pessoa que tem sabedoria para isso. Oh, Oi?
Alguém me chamou? Acho que o Como é Orlando que é está que você falando no falou? telefone. Tá certo. Tá É, bom. ele Tá. teve que atender. Ok. Eu acho que essa questão aí é um pouco complexa. Deixar vocês darem aí seus entendimentos. Desculpa aí, eu estava atendendo o telefone. Pois é, mas é isso aí. Questão do respeitar, né? Um respeitar o direito do outro é um negócio meio complexo, porque quando a gente vai adquirindo certas condições, a tendência muitas vezes é a gente achar que tem mais direito que o outro, né? Ah, eu sou. Aquela velha história da brincadeira do moleque, né? Quem é dono da bola determina o jogo, faz a escalação do time, tudo mais. Então a gente ainda não está muito preparado para receber, né, esses poderes. Né? Nós ainda não sabemos lidar com o poder, temos dificuldade. Não é? E aí a gente acaba atrapalhando. E quando os dois têm um poder parecido, daí a encrenca está feita. Porque daí os dois querem mandar, pronto. Aí gera o conflito. E isso no micro como no macro, né? Acho que as guerras é resultado disso também, não? Comentário, Orlando? Não, eu acho que está dentro da proposta. Certo. Então, tá falando aí que na sociedade, na organização social, deveria a gente ter a sensibilidade para os direitos naturais, a autoridade ter a sensibilidade com os direitos de cada cidadão a quem ele serve. E aí, quando a gente olha os critérios de Jesus, Jesus nunca colocou a autoridade como um privilégio, É. mas como uma obrigação, como um trabalho, como um poder de serviço. Né? Então, aí entra a questão da sabedoria que tá destacando muito aí, né? A autoridade tem que ser junta com sabedoria, com sensibilidade, com respeito. E aí não vai haver esse problema de eu ficar querendo o poder do outro, porque o poder do outro é um poder que não é um poder para todos, é um poder para alguém que vai favorecer uma ordem, vai favorecer um funcionamento, vai favorecer uma garantia do respeito aos direitos de cada um. As ciências sociais, elas desenvolvem bastante estudo, né, nessa área. A gente que ainda tem Aham. dificuldade, né? Questão da liderança, questão da autoridade moral, né, que a gente fala tanto também, mas a gente ainda tem dificuldade de exercer. A gente acaba querendo ser autoritário, ditadores. O nosso horário, como é que tá? Tá faltando 5 minutos. 5 minutos. Então, a oitocentos e setenta e Ou nove, 4, né? a Ou oitocentos 4 porque o. a 879 Né? fica para a próxima semana ou não? Se ela é só esse pedacinho aí, dá para ler, né? É esse. Qual 879. seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo, o exemplo de Jesus, pois assim praticaria o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Tá, entrou a caridade agora, ó. Então, E entrou o amor.
Justiça né? e caridade. Parece que em algum momento parece difícil conciliar, né? Justiça e caridade. Agora ele já vinculou com as outras duas palavras, né? Estava falando de justiça, direito, justiça, e agora ele já colocou o amor e a caridade E a caridade. nessa resposta. O verdadeiro justo é aquele que, a exemplo de Jesus, praticaria o amor ao próximo e o amor à caridade. Então entrou o amor e entrou a caridade também, sem os quais não há verdadeira justiça. Então entrou dois elementos novos aí, com o respeito, com a sensibilidade, com o saber, com o senso de justiça, que eu acho que eles determinam, fortalecem o senso de justiça, que é o amor e a caridade. Isso. E aí o amor pode ser ao próximo e o amor pode ser amor à caridade, que é ao desejo, então, do bem. Tudo bem. Tudo bem. E deu certo, terminamos na próxima, já é o próximo ponto, direito de propriedade, né? Roubo. Isso. Direito de propriedade e roubo. Tá por sua conta, Orlando. Eu vou pedir para o João fazer o encerramento para nós. Vamos então, mais uma vez, buscar essa sensação agradável de receber tudo que Deus está nos dando, receber agradavelmente, receber com reconhecimento a Deus pela sua perfeição, por tudo que nos dá, por toda a providência, que inclui essas possibilidades de irmos nos aproximando mais da verdade pelo conhecimento, da verdade sobre a vida, sobre os princípios, funcionamento da vida, sobre cada um de nós, nosso interior, nossa consciência, nosso eu, aquilo que somos, aquilo que está em potencial sermos. Dizer muito obrigado, sentir essa gratidão, nos alegrar por isso, por estarmos buscando e caminhando enquanto já sabemos ser diferente de outros tempos, outros períodos onde não tivemos essa disposição de buscar, de nos aprofundar um pouco mais. Agradecer muito por isso e pedir que a gente possa se manter entusiasmado com essa vontade divina em nós de continuarmos crescendo, buscando esse sol da luz divina para os nossos corações, para nossas vidas, para os nossos coletivos. No final de semana, que é a semana que vai transcorrer até a nossa próxima live de estudo, sejam produtivos, proveitosos, sejam harmônicos, que assim seja. Que Que assim assim seja. seja. Essa